vocês, boas-vindas para o Giva, né? Sinta-se acolhido aqui por nós, pelo programa Pindorama. Só fazer uma breve apresentação do programa Pindorama, para quem não conhece, né? O Pindorama existe aqui na PUC há 23 anos, é um programa que oferta bolsas de estudo, né? São as bolsas de estudo Fundasp, mas o Pindorama faz esse intermédio entre os povos indígenas e a universidade, né? E busca fortalecer o acesso e a permanência também, né? O fortalecimento étnico, fortalecimento político dos indígenas estudantes, né? Surgiu da propositura dos próprios indígenas, né, que procuraram aí Benedito Prezi, a Lúcia Helena Rangel, uma professora aqui da PUC, o pessoal da Pastoral Indigenista do Cine, depois o pessoal da Psicologia também, a professora Ana Batalin se uniu, né, a construir esse projeto, né, mas foram os próprios indígenas quem lutaram, né, e foram visionários, porque antes mesmo do programa de cotas, né, da lei de cotas, eles já lutavam aí para acessar a universidade, para serem aí protagonistas, né, das suas histórias, conseguirem acessar também o mundo do trabalho, né, a política pública, né, eles próprios indígenas que sabem quais as suas necessidades, enfim. E também para fortalecer a militância mesmo, né. Então a gente deseja boas-vindas, a gente quer começar, né, vou fazer diferente, Giva. Acho que para começar, eu quero perguntar para você, né, ao invés de eu fazer a sua apresentação, eu quero que você conte um pouco, né, quem que é o Givanildo, quem que é o Giva, né, por que a sua história, né, como que a sua história chegou, né, na história dos povos indígenas, na questão indígena e na construção desse livro. Boa. Bom, interessante, né, porque falou... Estava desligado, então, né? Bom, boa noite, gente. Queria agradecer aqui a Dani, queria agradecer o Pindorama por ter organizado essa atividade aqui hoje, e que pra gente, pra mim, né, é muito importante. Eu penso que é pra gente no coletivo, tanto algumas pessoas que vêm fazendo uma discussão sobre as questões indígenas, né, como eu penso que para a memória, para a história dos povos indígenas, né, é muito importante a gente estar aqui, né, nesse momento aqui na PUC São Paulo. Penso que eu queria falar sobre, né, essa pergunta que a Dani fez, mas eu estudei aqui na PUC, não me formei, mas eu estudei aqui na PUC, tive um ensino longo histórico aqui na PUC, e como todo militante, tive toda a dificuldade do mundo de concluir. Fiquei acho que uns 7 anos aqui, mas também não concluí por outros problemas, por problemas mesmo, que eu hoje identifico que a academia tem, né? Tem muitos problemas, né? Mas apesar disso, eu vivi um longo período aqui, importante, faz parte da minha formação, né? E que é interessante, eu perguntei para a Dani, quantos anos tem o Pindorama? Porque eu conheço, né, o Pindorama, a gente conhece, tem interlocução, tem gente do Pindorama que tem relação conosco, e o Pindorama tem 23 anos. Eu estudei aqui na década de 90. Uhum. E para além, né, da estrutura formal da academia, tinha outros elementos, né, que a gente sabe que ainda permeia a sociedade brasileira, né. Eu vim para essa universidade por uma escolha, né? Uma escolha pelo histórico da universidade. É uma universidade de luta, uma universidade que enfrentou a ditadura militar, e enfrentou de uma forma contundente, né, a ditadura militar, e foi por isso que eu vim para cá, né? E eu vivi todas as contradições dessa universidade, que é uma universidade branca, uhum, né, uma universidade burguesa, né, e na década de 90 não tinha indígena aqui, eu fui o único indígena na década de 90 aqui, na universidade. E eu lembro que tinha um grupo de negras e negros que se organizavam aqui, e eu ia no movimento negro, porque eu sentia uma imenso preconceito aqui na universidade, né? E eu não tinha a quem recorrer. E eu recorria, né, desse grupo, dessa relação, mas sabendo que eu tinha um outro lugar também, né? Eu estava nessa situação, estabeleci essa relação exatamente porque a gente sofria, né, os mesmos preconceitos. E eu lembro que sou amigo, né? Fiquei amigo de muitas e muitos. E eu lembro que uma das pessoas é o Salomão. O Amailton é professor aqui hoje, uhum, né? Ele estava nesse grupo. O Amailton é professor da história, né? Se eu não me engano, né? E o Salomão também, né? Muito meu amigo, né? Amigo e irmão. Ele falava para mim assim, Giva, tu tem que discutir o teu povo. Dentro da universidade, com quem? Com quem que eu vou discutir o meu povo, né? E depois a gente fez mesa junto, e eu sempre lembro disso pro Saloma, né?
dessa provocação, mas foi uma das primeiras pessoas que me provocou, né, a pensar esse lugar, né. Eu queria dizer isso, porque apesar de todas as contradições, a PUC tem uma importância grande na minha vida, né, das relações de muitos professores importantes, antes e depois, né, aqui, não está hoje aqui, mas a Bia Abramides tem uma importância na minha vida muito grande, né, fizemos muita coisa de militância, né, em 2008, se eu não me engano, 2009, nós fizemos um ato no Tuca, um grande ato não, mas um ato consistente para montar uma rede de proteção a militantes ameaçados de morte, né? E durante muito tempo essa relação com a Bia foi sempre uma relação muito, muito próxima, né? E outros professores aqui também, né? Que tiveram também uma importância muito grande. Então a PUC tem uma importância muito grande na minha vida, né? Eu queria dizer isso, que apesar das contradições, a PUC tem essa importância. E eu falei de uma parte, mas eu cortei porque eu precisava falar dessa importância da PUC. Mas eu, né, sou indígena, nordestino, que teve uma série de deslocamentos, né, forçados, né, a minha família foi deslocada, parte da minha família foi deslocada do sertão no período de seca, na década de 50, 40, 50, e foi para Mata Sul, Pernambucana, né, e foi lá que eu nasci. A outra parte da minha família estava naquela região, também indígena, né, e durante um longo período a família teve ali no corte da cana. Minha família é do corte da cana, né? Eu sou o primeiro filho que nasceu na cidade, né? A minha mãe e meus pais mudaram para a cidade, entre aspas, né? Porque o Nordeste, né? Ele é uma região ainda de transição, muito embora, né? A gente tenha um processo acelerado, né? De urbanização, ainda é de transição. Mesmo com o urbano, a gente verifica que tem, né, um conflito ali existente, né, permanente, entre o urbano e o rural, né, e a gente foi vítima, né, dessas sucessivas crises, né, e foi vítima dessa crise da década de 70, né, os meus familiares, né, foram vindo para São Paulo a partir da década de 60, né, nesse processo de industrialização, final dos anos 50, começo dos anos 60, nesse processo de industrialização, serve, né, para esse exército excedente de mão de obra, né, que esse processo de industrialização precisa, né, e nessa grande crise da década de 70, né, que ali no meados da década de 70 ela se agrava, né, a gente também lá é impactado, né, tem a minha cidade, ela se constituiu, dizem que ela se constituiu a partir de uma usina, né? Que não, porque tinha povos indígenas ali, né? E essa usina faliu, né? No final da década de 70 para a década de 80 ela faliu e a gente sofreu um segundo deslocamento, né? Que é sair de lá, a minha família é o último núcleo da família que vem aqui para São Paulo, chega aqui em 1981. Em 1981, eu passei por esse processo de xenofobia aqui, por exemplo, fiquei um ano sem falar fora da minha casa, porque eu falava nasalado, né, que é típico da língua macro-G, né, de falar nasalado, e eu, além de anasalado, sotaque muito forte, né, muito marcante, eu sofri o que dizem hoje bullying, né, muito bullying, então parei de falar durante um ano, né, não falava com ninguém fora de casa, né, e fiquei aprendendo esse sotaque paulistês, né, até que eu consegui mais ou menos dominar para ser incorporado, né, nesse universo aqui. E foi num momento também muito violento para os nordestinos. Eu cheguei num momento terrível, né, porque tinha um grupo chamado Comando de Caça Nordestinos, né, tinha pichação nos muros da cidade, fora nordestino está tomando nossos empregos, nordestino bom é nordestino morto, e por aí vai. Imagina, né, um menino que sai de uma cidade de 20 mil habitantes, vem para uma cidade de, à época, 6, 7 milhões de habitantes, né, falando que querem te matar. Né, e todas as ações xenofóbicas, né, eu falava e fala baiano, eu falava, eu sou pernambucano, não entendia aquilo, não dava conta de entender aquilo. E aí, durante um ano, eu não falava fora de casa e fui mal na escola. Eu sempre fui um aluno que tinha uma certa qualidade e tal, fui mal, repeti de ano, e fui salvo, resgatado pelo movimento democrático, né, da época, o movimento estudantil. O movimento estudantil naquela época estava defendendo, né, os grêmios livres, que eram centros cívicos, né, os centros cívicos eram espaços, né, de controle da ditadura, né, e nas diversas lutas democráticas eu estava
eu entrei, fui incorporado pelo movimento estudantil. O movimento estudantil, a esquerda tinha generosidade para acolher, né, mais as contradições. E claro que eu não seria acolhido pela direita. E aí eu me identifiquei com aquele grupo, né, e comecei a fazer a militância aí com 14 anos no movimento estudantil. No movimento estudantil, fui para o movimento de moradia, fui para o movimento contra a violência policial, porque a região que eu morava era o Parque Santo Antônio, já de São Luís, né? Então uma região muito violenta, à época, muito violenta, né? Muito embora a gente vivia essa contradição da violência, mas era um lugar, por exemplo, que eu era muito acolhido. Eu não sentia, em muitos momentos, eu não sentia mais violência do que eu sentia em outros lugares, né? Porque tinha um código da bandidagem lá de não mexer com trabalhadores, né? Do bairro. Mas a gente via, né, que tinha uma violência muito grande, principalmente a violência dos matadores, os pés de pato, os famosos pés de pato, né? Teve vários famosos pés de pato, Cabo Bruno, eu vi amigos meus sendo assassinados, né? A gente sentia essa violência, né? Não sentia a violência, essa outra violência, né? Do crime, vamos dizer assim. E aí eu fui me incorporando nesses debates, debate de violência, debate de luta por moradia, né? Ao longo da minha vida eu fui acumulando lugares, né, de militância, mas tentando compreender a fundo o que eu estava discutindo, né? Eu fui muito formado por pessoas que voltavam da ditadura, né? Os meus formadores, porque a partir do momento que eu entro no movimento estudantil também tem um processo, né, de muitas referências, né, que foram sendo eu fui construindo essas referências, né? Muitas dessas figuras que estão aí, que são figuras públicas, foram figuras que contribuíram, né, no processo de formação. Genuíno, Zé Disseu, eu participei de um grupo ligado ao Genuíno durante o período, Fernando Duó, esse pessoal que não sei o quanto que vocês conhecem, né, que era o MONSP, que era um movimento de oposição metalúrgica. Eu tive muita relação, porque aos 14 anos também, né, eu virei metalúrgico, né, então eu estudava à noite, durante o dia eu era metalúrgico já aos 14 anos de idade, fiquei uma época, vim nascer a CUT, mas aqui em São Paulo era o MONSP, né, que era com figuras muito importantes, muito caras para o movimento dos trabalhadores, como Valdemar Rossi, não sei o quanto que vocês conhecem, figura queridíssima, né, muito importante também na minha vida, o Valdemar Rossi, e um tanto de outras figuras que foram muito importantes assim para a minha vida. Então eu fui me constituindo militante, né, para falar sobre essa questão. Quando eu entrei na PUC, era uma grande estranheza para mim. Foi uma grande estranheza para mim, porque eu estava nesse lugar já de militante. Eu não entrei com 18 anos na PUC, até porque eu não tinha condições de entrar com 18 anos na PUC, né? E é por isso que, inclusive, a minha decisão de entrar na PUC foi uma decisão política. Eu olhava para a USP, eu olhava para a PUC. A PUC enfrentou a ditadura diretamente. Eu sei que a USP também passou por enfrentamento com a ditadura, mas a imagem da Kfouri, como é que é o nome dela? Nadir Kfouri, para mim era muito forte, né? Ela enfrentando a polícia, enfrentando o Erasmo Dias, para mim aquilo era muito forte. Então, né, a minha escolha foi essa. E eu entrei na PUC, né, com essa formação, que processo de formação é permanente, então eu entro aqui e vivo uma série de contradições também, né? Que é essa contradição de quem estava aqui, de como era que o movimento estudantil se colocava, né? Eu tive algumas dificuldades com o movimento estudantil, tinha a própria dificuldade da PUC, né, de avançar com uma série de questões, né? Por exemplo, os professores existiam muito as matérias didáticas, né? Apesar daqui ter um curso de licenciatura muito bom, mas os professores se negavam a assumir as matérias de licenciatura, né? E muitos deles se vangloriavam disso, né? De que não iam fazer licenciatura e tal, né? E isso pesava muito na formação, né? Pesava demais na formação, né? Porque, inclusive, a linguagem era uma linguagem hermética, né? Uma metalinguagem. Imagina, gente, vindo da periferia, uma formação do jeito que a gente conhece, as formações, você chegar aqui e o cara abrir o livro e começar a ler determinado autor, o Wittgenstein, não sei quem, e está dizendo que está dando aula. E você fala, pô, que papo é esse, né? Bora trazer aqui para os mortais, né? Hoje a gente sabe que a gente tem muito melhores pensadores, né, dessas questões todas que são colocadas aí. Mas, enfim, então, quando eu começo a
discutir o movimento indígena, porque tem uma coisa que acontecia comigo, que era, eu encontrava algum indígena e o indígena, ele já chegava em mim e falava parente. Eu falava, pô, que papo é esse, que troço é esse de parente? Já na década de 90, parente, né, parente, ele falava, pô, mas que troço é esse? Né? Eu estava preocupado com a luta econômica, com a luta política, era esse o meu lugar. Eu falava, pô, que troço é esse? Aqui mesmo, o NTC fez um curso, aí Carai Mirim veio dar uma formação aqui, aí o Carai Mirim me chama de lado, seu parente. Sabe que a gente é diferente de todo mundo aqui, né? Então essas coisas não estavam bem elaboradas na minha cabeça, né? Muito embora o histórico da minha família, tanto materna quanto materna, ou a paterna que eu tinha mais dificuldade, mas a materna, minha avó ia para o Uricuri, o meu bisavô, né, era uma figura de referência para nós, né, um indiano, figura fantástica, mas no meu cotidiano, e o próprio também, depois eu fui pensar nisso, eu penso isso no livro e tudo mais, né, como é que esses processos de apagamento ocorreram, né. Então eu estava em outras lutas, estava discutindo direitos humanos, estava discutindo moradia, estava numa série de outras lutas. Mas eu conheci o Sassai por volta de 98, 99, Sassá Tupinambá, e aí o Sassá falou para mim, você é indígena, né? Eu falei, sou descendente indígena. Ele falou, pô, né? Ser descendente indígena é o quê, né? Aí o Sassá fez uma brincadeira, filho de branco é branco, de negro é negro, e de indígena, né? Eu falei, pô, que nó, né, bicho? Aí foi que eu comecei a sacar que tinha um apagamento aí nessa história, né? Que tinha alguma coisa assim, para mim não foi resolvido de uma hora para outra também. Mas em 2003 teve um assassinato, no primeiro ano do governo do Lula, logo nos primeiros dias, teve o assassinato do cacique Marco Verón, Guarani Kaiowá. E logo depois prenderam, né, os assassinos, não prenderam o mandante. E o julgamento foi aqui. E a gente, o Sassá, olha, precisamos acompanhar, o Sassá já estava indo para o Mato Grosso do Sul, estava indo para o sul da Bahia, estava, né, muito antenado já, né? E aí ele falou, precisamos, e a gente estava em outras lutas, estava na luta de transporte, qualquer luta a gente estava se metendo. E aí, né, bora acompanhar. E aí, nesse momento, eu, né, falei, ó, né, tem uma luta aqui que diz respeito à minha vida e que eu tenho negligenciado, eu preciso entender isso. E aí foi nesse processo a partir de 2005 que a gente passa. E aí tem uma característica do militante que é registrar e querer entender, né? Esse é o nosso processo, né? Registrar e querer entender o que está acontecendo, né? A gente organizou duas expedições, né, para o Mato Grosso do Sul, porque a gente estava olhando para alguns lugares e querendo construir algumas possibilidades. Mas quando a gente fez as expedições para o Mato Grosso, quando fez a primeira expedição, a gente estava olhando para os zapatistas. Por quê? O que a gente estava querendo? Estava querendo construir os escudos humanos que os zapatistas construíram lá no México, né? Então a gente queria levar gente da Europa para lá também. A gente levou um monte de gente daqui de São Paulo, de alguns outros estados, mas a gente queria gente da Europa, porque o nosso olhar era muito parecido com os dos zapatistas, porque, né, você botando os brancos europeus lá como escudo humano, seria muito difícil continuar os ataques contra os Guarani Kaiowá. Era isso que a gente queria construir. A gente fez uma expedição, fez segunda expedição, e aí outras pessoas começaram a nos procurar e querendo organizar a expedição para o Mato Grosso do Sul também, né, dentro um pouco dessa perspectiva. Aí vieram os sindicatos, a terceira expedição, quem me procurou à época era um menino, né, tinha 22 anos, foi o Thiago Ávila, que foi para a flotilha agora, né. Ele me procura e fala, Giba, queria organizar aí, né, bora, aí articulamos, né, organizamos, aí ele organizou, aí depois alguns sindicatos organizaram, então, por um determinado momento, né, essa presença, mesmo não sendo a presença europeia, estava ali no território Guarani Kaiowá, e as pessoas também se sensibilizando em relação à situação dos Guarani Kaiowá. Mas isso também vai dando estalos, né, por que a situação dos Guarani Kaiowá não se resolve, né? Não é possível que a gente não pense a respeito disso. O que tem a fundo, né, para que os territórios dos Guarani Kaiowá não sejam demarcados? E aí, outro estado, né? Outro estado. Bora discutir isso, bora entender o que é isso. E aí nós fomos discutir o Plano Issa, que quase ninguém conhece, né? E o que significava isso para os territórios dos povos indígenas, né? Então, o Plano Issa é um plano de integração regional que a gente, na década de 90, lutou contra a ALCA, que era a integração de toda a Biayala, toda a América Latina, certo? Nós derrotamos a ALCA no final da década de 90, meados da década de 90. E aí, o que faz
O governo brasileiro e outros estados aqui do Cone Sul fazem uma outra construção, que é a construção de um plano de integração regional desses 11 países mais a Venezuela, 12 países. Começam no governo Fernando Henrique Cardoso, que é a integração física, né, que é a integração por estradas, que é a integração energética e a integração pela comunicação. Né? Então eram esses 3 elementos. E aí quando você pega o mapa do Plano Issa, você fala, olha, tem um problema aqui. Quando você pega as obras do Plano Issa, todas essas obras que talvez, né, as pessoas tenham mais, eu estou vendo que tem mais gente mais velha, tem gente mais nova, então é necessário situar um pouco. Obras como Giral, como Belo Monte, as obras do Rio Madeira, todas as obras faz parte do Plano Issa. Todas as obras. Essa obra que está colocada agora, que está tendo toda essa luta para que ela não tenha, porque vai ter uma ampliação do processo de devastação, ela está no Plano Issa. Todas as obras de infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, tudo que vocês possam imaginar está no Plano Issa. E que integram esses países, integram o Atlântico ao Pacífico, certo? E vejam, e aí tem uma obra que ela é fundamental, porque tem um país que é fundamental nesse processo de integração, que é a Bolívia. A Bolívia é o país central, né? Porque a Bolívia está no lugar, se a gente olhar no mapa, a gente vai ver que ela interliga todo mundo, certo? Então é central a Bolívia. Então se a Bolívia é central e tem uma obra que é fundamental, que liga o Atlântico, saindo de São Paulo, aqui do Porto de Santos, para o Pacífico, que vai sair chega na Bolívia e sai pelo Chile, né? Ela passa no Mato Grosso do Sul. Em passando no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul é estratégico. E veja, aí, vamos nominar, né? Todas essas obras de infraestrutura, ela é para o deslocamento do capital. Para o deslocamento da produção. Então, o Mato Grosso do Sul, ele é estratégico, né? Logo, aquelas terras ali, elas são importantes em todos os aspectos para que se consolide o Plano Issa. Logo, né, os Guarani Kaiowá não vão ter processo de demarcação garantido. Se tiver, vai ser em outro território, não no território dos Guarani Kaiowá. Entende? Porque, né, o capital está dizendo que não vai ter. E aí a gente vai, a partir disso, eu falo, tem aqui uma coisa, né, muito forte, né? E eu lembro que não sei se foi em um outro momento fora de expedição, que eu fui lá e os caciques, um grupo de caciques, uns 12, 13 caciques, falando comigo e falando, por que o nosso território não é demarcado? E eu já estava com um certo acúmulo, né? Eu falava, vou falar. Né? Se eles se movem por essa luta, né? O que eu posso falar? Né? Falava, a gente precisa continuar lutando, que é um fato também, certo? Não estava... Mas para explicar, numa linguagem que eles pudessem entender que o capitalismo, né, não ia permitir o processo de demarcação de terra. Vocês podem ver, a gente pode olhar quantos territórios dos Guarani Kaiowá foram demarcados. Né? Acho que são 30 e tantos ou mais. Se a gente for verificar quantos foram demarcados, não sei, acho que... Entendeu? Nenhum. Eu até achei que um tinha Curuçambá, não foi. Guarirocaquá, que era a terra do Ambrósio, que foi assassinado, reverteram todo o processo que estava avançado. Eles estavam plantando milho, desenvolveram uma técnica para plantar milho lá. Milho não, arroz, né? Estava fantástico lá o processo que o Ambrósio tinha, a comunidade do Ambrósio tinha desencadeado, enfim, gente. Mas aí, né, a gente vai ampliando, vai tentando compreender mais em escala isso, né? E aí eu chego à conclusão que não dá para a gente fazer uma discussão fragmentada sobre os povos indígenas. Não dá. E a gente precisa compreender mais profundamente e mais amplamente. A gente precisava fazer o debate que se chama de debate geral. Né? E aí, né, esse livro, né, é fruto dessa inquietação. E mais ainda, né, eu coloquei no começo, mas também prestando conta, né, com a minha ancestralidade, com a minha memória, com a minha identidade indígena. Né? Então, teve esses elementos na construção desse livro. Né? Tem esses elementos, né, desse lugar de querer compreender essas dinâmicas e sair desse lugar, né, que a gente se encontra. Porque eu estou falando dos Guarani Kaiowá, mas a gente pode falar dos Yanomami. Por que um território demarcado na década de 80, né, tem sido atacado permanentemente? Nesse último período, agravou o ataque aos Yanomami, gente. Né? Porque tem um sentido, e tem um sentido para o capitalismo. E o capitalismo, a sua atuação contra os povos indígenas,
é uma ação colonialista. Não muda absolutamente nada, zero. Né? É escravização, é morte, né? É invasão de território, é exploração dos recursos, que é a acumulação primitiva. Todos os elementos do colonialismo está colocado, né? Não só para os povos indígenas, né? Mas de forma muito pesada para os povos indígenas, para atender uma dinâmica supostamente, né, moderna, que é o capitalismo. E a gente, e aí eu, na minha dificuldade durante o período, por que a gente está associando o debate do colonialismo presente e do capitalismo? Se o próprio, né, colonialismo faz parte, né, desse processo metamorfoseado do capitalismo. E aí, porque é muito estranho, a gente é muito estranho, né, tem alguns debates que a gente fala que o que acontece ali na Palestina é colonialismo, mas aqui a gente fala, não nomina. É muito estranho isso. Né? A gente fala, por que a gente está discutindo, sabendo que tem uma ação... Qual que é a diferença? Né? Claro que é muito mais violento, né, o que acontece na faixa de Gaza, né? Mas aqui também tem uma violência permanente de mais de 500 anos, né, depois da invasão. Né? Tá aí, está colocado, está no nosso cotidiano. Né? E a gente não discute isso. E aí tem, né, várias outras questões que estão colocadas. Mas vamos aí, Dani. Então, quando você falava, né, Giva, acho que é muito feliz, né, a sua primeira fala, e feliz o título, né, do seu livro, né, Terra de Sangue, Sangue na Terra, o rastro do colono-capitalismo em Pindorama, né. Essa palavra, né, o rastro, né, o quanto você foi observando isso dentro dos espaços que vocês estiveram presentes, né, que a gente observa, né, no ontem, no hoje, né. Dias atrás teve um evento, né, Roseli inclusive participou, que vieram uns parentes lá do Mato Grosso, né, e aí é um povo de recente contato, e eles produziram um documentário, fizeram o lançamento do documentário aqui em São Paulo, né, e aí enquanto, enfim, eles se apresentaram e depois falaram, né, as senhoras, né, as anciãs ali falando ainda na língua delas, e aí trouxe todo o processo, primeiro foi da madeira, né, então o desmatamento que teve ali no território, a ocupação de um fazendeiro de São Paulo, né, que se disse proprietário daquela terra, e depois já não tinha mais, né, o que derrubar, e aí começou a soja, né, e ocupando, né, essa acumulação primitiva que o Giva nos trouxe, né, e aí é isso, né, a gente pensa muitas vezes, né, o processo da colonização, da invasão, né, lá em 1500, né, mas a invasão, a colonização dessas populações está acontecendo hoje, né? É um povo de recente contato, né? Então acho que é interessante, gostaria que você trouxesse mais a fundo isso, porque o que esse rastro, né, nos deixa, né? Que consequências, né? Do ontem, você trouxe também do apagamento, né? Do apagamento histórico, das violências, né? Que foi um projeto mesmo, né? Violento, de apagamento, de miscigenação forçada, né, de estupro das mulheres indígenas e mulheres negras, né? Quais as consequências para hoje, né? Então, acho que essa questão do tempo, né? Acho que é interessante esse diálogo com as cosmologias indígenas também, né? Porque talvez sem entender ou com outra ideia de mundo, né? Mas de toda forma é incompatível, né? Com o capitalismo, né? Então, gostaria que você contasse um pouco pra gente, um pouco sobre isso. Eu queria falar, assim, tem várias questões, né? Uma das questões, eu acho que a gente tem sempre, né, que dialogar com esses autores que foram discutindo o colonialismo, né? O Marx, né, ele vai apontar o que é o colonialismo, né? Eu já falei dos 3 elementos, né? Que é invasão do território, escravização e acumulação primitiva, né? São esses 3 elementos aí. E quem vai discutir, Dani, os impactos do colonialismo, né, é o Fanon. Aí o Fanon vai falar, né, da desumanização do outro, né? E isso é muito importante, né? Porque é algo assim, é muito doloroso. A gente vive com um caminhão de dores, né? Muitas dores, né? Porque quanto mais a gente também vai percebendo essas ações, a gente vai falando, puta merda, né? É algo muito pesado, né? Mas, por exemplo, nós fomos e somos ainda, né, desumanizados, né? Eu acho que tem um debate muito mal colocado para nós, né? Porque, vejam só, dos processos, né, de apagamento. Nós ficamos 230 anos, 250 anos lutando contra os invasores hegemonicamente sozinhos. A gente tinha lá uma ou outra resistência quilombola,
que estava conosco, a gente estava. Mas a gente fez 250 anos de resistência sozinhos, praticamente, os povos. E essa história não é contada, né? A história que é hegemônica é a história do espelhinho, né? Ainda, né? Que foi um contato de paz, que foi um contato no imaginário das pessoas. É isso que está colocado, né? Então, por quê? Porque tem esse processo, né, de não reconhecer o outro, né? E não reconhecer também, né? Acho que tem vários elementos, né? Tem um estupro, né? Estupro estupro legalizado, né? As mulheres que a gente sabe que as africanas sequestradas, enfim, né, foram estupradas, a gente sabe disso, né? Então, quanto as mulheres indígenas, né? Mas as mulheres indígenas teve a legalização desse estupro, né, nas reformas pombalinas, né? Que era o desestímulo, entre aspas, né? Que era não permitir que as mulheres indígenas casassem com homem indígena e casassem com homem branco. Então tinha as casas para que as mulheres pudessem serem preparadas para casar com os homens brancos, né? Esses dados que foram apresentados agora recentemente pelo Ministério da Saúde, eu tenho questões com esses dados, mas a conclusão é isso, né? É um país do estupro, né? E a legalização disso, além da prática que já havia, era contra as mulheres indígenas, né? A legalização disso, né? Então essa é uma forma, o Estado sempre declarou, né, essa política que queria fazer esse processo de assimilação, né, das indígenas, né, sempre declarou isso, né. Então, por exemplo, né, a gente vai discutir eugenia, por exemplo, a partir do século XIX, porque é onde, quando o racismo científico, né, é conceituado. Mas já a partir do século XVIII, com as reformas pombalinas, já havia a política eugenista colocada, né. Eu acho que tem equívocos aqui nessa discussão, certo? Tem equívocos aqui nessa discussão, porque você não pode falar da teoria sem a prática, certo? Mas, enfim, eu acho que muitas e muitos pesquisadores e pesquisadoras indígenas têm muita coisa para problematizar, né? E aí você tem esse processo, tem, né, todo um processo de negar essa presença indígena, né, em todos os momentos históricos, né? Tanto na reforma pombalina quanto na vinda da corte real, sempre foram atacadas as línguas indígenas, sempre, né? Na reforma pombalina estava lá, a língua geral é a portuguesa, né? Quando a corte portuguesa veio para cá, foi um ataque geral à língua. No Brasil República, a mesma coisa, né? Também ataques, criminalização à língua portuguesa. Então teve um processo permanente, né, de ataque e apagamento, né, das e dos indígenas, dos povos indígenas, né. Tem a conversão dos indígenas como súdito do rei nas reformas pombalinas, né. Você deixa de ser indígena por decreto, né? Você não é mais indígena, você é súdito do rei, né. E claro, né, esse processo também está associado também a muita cooptação, né. A gente vai ver que teve muita cooptação nesses processos, né. E essa negativa, eu penso que tem um agravante, né, que é mais recente, que é negar a presença, porque o Estado foi usando várias táticas, né, e a última, assim, que eu acho que foi de grande monta, foi no censo, né, quando o último censo que os indígenas participam em 1891, se eu não me engano, e que tinha um critério ainda indígena, que era caboclo ali, indígena, caboclo, enfim, né, e depois o critério que foi utilizado, os censos até a década de 30 não teve, né? O SPI faz um levantamento aí nos anos 20, diz que tem 1,5 milhão de indígenas, mais ou menos, é isso. E aí, mas o SPI diz, né? Fala, não, tem 1,5 milhão de indígenas e tal, né? E o critério que é utilizado ali no censo de 30 é o critério cor. Então sai o critério etnia e entra o critério cor, que é o pardo. Entra negro, branco, negro, pardo, e depois entra o amarelo. Depois, né, um tempo depois entra o amarelo. Mas é o critério cor, né? E no critério cor, né, os indígenas não aparecem por uma questão metodológica de saber se não era ou não indígena, mas porque foi introduzido um critério que era o critério língua, se você era falante na sua casa de outra língua. E aí aparece o número de indígenas, que é de 36 mil, depois 40, né, no censo seguinte, mas os indígenas não são contados, né, no censo. E claro que aí você tem outras formas de apagamento, que era esse de que se você quisesse votar, você tinha que negar a sua etnia, tinha
a sua identidade indígena, né? Não etnia, a identidade indígena, porque você viraria cidadão brasileiro. E o Estado, ao longo desse tempo, foi afirmando a política assimilacionista, né? Na ditadura militar, o general, se eu não me engano, era general, que era o presidente da FUNAI, falava da política assimilacionista. O ministro do interior dizia da política assimilacionista, na década de 80 não vai ter mais indígena, né? É muito parecido, olha só, eu lembro de um dos, ali no Nakba, um dos generais judeus dizia que os velhos vão morrer e os jovens vão esquecer, né? Não tem diferença nenhuma, gente. Não tem diferença nenhuma para a Nakba, para o que aconteceu aqui. E aí os indígenas só voltam a participar do censo na década de 90, depois da Constituição de 1988. Percebe? Então, teve 100 anos de apagamento, né? Estatístico, um apagão estatístico, né? Estava conversando com o Caio ontem sobre essa questão, né? Então, esse período todo, né, foi um ataque permanente à memória dos povos indígenas, né? E se utilizando de todos os recursos possíveis, né? A intelectualidade legitimou esse processo, né? Tanto a esquerda quanto a direita, tanto a direita quanto a esquerda, né? Um desses grandes pensadores aí, que é o Caio Prado, ele utilizava o mesmo conceito que a direita, né? Lá a USP utilizava, que o indígena era o sempre civilizado. Então, veja só, o tanto de apagamento, né, que a gente foi sofrendo, né, sendo negado a nossa identidade, né? E aí é isso, né? Criou-se um grande vazio, né, em todos os sentidos em relação aos povos indígenas. Todos os intelectuais que nem são reconhecidos. São nem reconhecidos. Entende? Posso falar uma coisinha? Pode. Como eu estava falando com a... Eu sempre falo, né? Não precisa disso, não. Eu sempre falo, né? Quando meu pai veio para cá, para São Paulo, ele veio para estudar. E ele falava, eu quero mudar, eu quero ser engenheiro. A mãe dele, que era uma Jacali, o pai dele era patrichó, dona mãe. E ela falou, eu também quero estudar. Ela veio estudar. Para ela estudar, ela percebia, primeiro ela falava, ela não queria falar que era indígena, ela se sentia um patinho feio, dentro de uma universidade, imagina aí uns 70 anos atrás. Ela tinha que passar pó de arroz para ser confundida com japonesa. Ela era descendente de japonês. O meu pai, a mesma coisa. Ele só não passava pó de arroz, mas ele gostava de falar que era filho de indígena. Ele cresceu nessa... A não ser que eu tinha alguma coisa que falava mal do indígena, igual teve no Mato Grosso, porque ele trabalhou para o INCA. Meu pai, ele tem 4 faculdades, ele é biólogo, ele é técnico de agrimensura, ele é topógrafo, né? Então o INCA chamou ele para trabalhar e ele estava medindo umas terras no Mato Grosso para dividir, via satélite para ver onde era a área indígena, área devoluta, essas coisas. E aí tinha um fazendeiro, ele era descendente de alemão, lá no Mato Grosso, no Goiabá, falou, chama o engenheiro. E ele estava esperando o engenheiro chegar, quando chega lá, era um caboclo lá, uma camiseta assim, normal, né, moreno. Ele bateu o olho e falou, você é bugre, eu quero um engenheiro. Aí foi a hora que meu pai se doeu. Ele bateu a mão na mesa e falou, aqui está um engenheiro, um velho indígena, e eu vou provar para você que indígena estuda e não é burro. Você está falando com um engenheiro, você me respeita. Você pode ter o gado que for, mas eu quero saber se você tem isso aqui, ó, que eu tenho. E ele falou, contando em casa, isso. Ele falou assim, eu me senti assim, aí foi a hora que eu vi, ele contando em casa as coisas que passavam. E a minha avó também. Então, assim, isso que você está falando é muito certo. O censo, por exemplo, eu tenho há 12 anos na Pop Rua aqui em São Paulo, por exemplo, eu tenho visto o censo, falar que a maioria é negro. Até dentro da USP, eu falo, não, a maioria não é negro. Eu passei pela rua há 12 anos, o que tem de indígena que não fala, o CRAS mesmo, agora que eu fui há 2 anos atrás do Dr. Stiglitz, para ele poder apertar a orelha das secretarias, para poder fazer esse censo.
O CRAS, a responsável do CRAS, falou que tinha 60 pessoas, 60 famílias só. 60 famílias no CRAS. Quase 50 mil pessoas em situação de rua, morando em ocupações, de estado vulnerável, e 60 pessoas estão no CRAS. Aí eu falei assim, isso precisa ser, eles não têm conhecimento, porque eu nem culpo eles. É o processo do apagamento. Agora o doutor Chico está mandando eles se mexer, eles estão todos desesperados, né, Dani? Então, foi você que comentou, né? Eu que comentei, porque eu trabalho na secretaria. Bom, a gente podia abrir também, né? Não, dá. Alguém gostaria de fazer uma fala? Eu só queria complementar, né, com esse aspecto do epistemicídio e tal, né, que né, a gente, né, vai acompanhando nessa também, né, é mais um dos aspectos, né, que diz respeito, né, aos povos indígenas, né? Então tem, né, um processo que, né, envolve, né, diversas ações que foram feitas, né? E ainda o que é mais grave assim é que a gente olha para outros lugares e olha, isso é isso, e aqui a gente não consegue nominar, né? Aqui a gente não nomina, né? Esse é um debate que a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com a intelectualidade. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, que eu descobri agora, hoje, né? Eu vou falar antes que ela chegue aqui, que ela disse que ela ia vir aqui. Eu fui convidado para dar uma formação para o Tribunal de Justiça, né? Para o Tribunal de Justiça, pediram um texto aqui de São Paulo, pediram um texto, escrevi um texto tal e tudo mais, falando sobre infância, etnocídio, epistemicídio tal e tudo mais. Aí mandei, e aí não tinha sido aceita a minha formação, e aí eu fiquei sabendo, aí eu fui desconvidado, né? E aí fiquei sabendo hoje que a pessoa que me desconvidou, filha de um desembargador, assistente social, me desconvidou porque ela nunca tinha ouvido falar de etnocídio, epistemicídio. E que foi... né, eu fui desconvidado. Não, tudo bem, não tem problema nenhum, de ter sido desconvidado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mas eu fui desconvidado por causa disso. Né? Porque ela não entendia, e ela não entendia. Aí ela foi ler sobre o etnocídio, e ela entendia, na visão dela, não existia etnocídio, ou seja, ela estava sendo etnocida. Né? Ela dizia que não era... Você percebe? É de uma profundidade, a gente não debate isso a sério aqui, né? A gente não debate isso. Essa é a real. Né? Eu fico... se a gente vai pegar os clássicos, né? A gente vai pegar os clássicos para entender o Brasil, é Gilberto Freire, né? Que diz que as mulheres indígenas, todas elas eram encantadas pelos brancos altos, bonitos, que chegavam aqui e abriam as pernas para eles. Aí a gente vai ver o Caio Prado, né, que diz que a gente é semi-civilizado. E por aí vai, percebe? Como é que... Né? E porque também a gente discutir isso, a gente tem que discutir essas figuras. Tem que discutir a responsabilidade dessas figuras. A gente pode até considerar... Pois é, também, o Darcy tem questões do Darcy também, mas é muito difícil para a intelectualidade admitir que as bases teóricas estão erradas. Pelo menos parcialmente estão erradas. Percebe? Por isso que eu falo o tempo todo, né? O Caio é um grande interlocutor meu aí nos últimos anos. Eu falo pro Caio, tem que muita gente escrever, cara. Pensar essas questões, né? Confrontar esses lugares. Né? O livro não é uma coisa também, eu não penso o livro como algo definitivo. O livro é um provocador disso. Esse livro é um provocador. Eu acho que tem mais questões que eu quero falar, que eu quero problematizar, que eu quero escrever, né? Mas o livro, ele abre diálogos. Né? Ele abre diálogos, né? E diálogos principalmente com os indígenas, com as indígenas. E eu acho que tem um diálogo que é muito difícil, que vai ser muito difícil fazer, exatamente porque a visão dos povos indígenas, né, é anticapitalista, é anticolonialista, né? Mas, veja, o quanto que a palavra é forte, né, para nós. Aí vem um camarada e diz, olha, nós vamos demarcar suas terras. Passa 50 anos e o território não é demarcado. Né? E aí... existe uma crença, né, nessa institucionalidade, que é uma institucionalidade burguesa, que é uma institucionalidade liberal, capitalista, que não vai incorporar outras formas de reprodução da vida. É impossível para a burguesia. Inclusive, o processo de apagamento tem a ver com a propriedade privada. Tem a ver com a propriedade privada, porque é uma contradição. É uma contradição. Como é que eles colocam a propriedade privada de uma forma sagrada e dizem que, né, os proprietários, né, iniciais não são proprietários, na visão deles, claro, né? Para negar
para afirmar a propriedade privada, tem que nos negar, gente. Essa é uma questão que, para mim, é muito resolvida. Percebe? É uma coisa que eu não aceito hoje. Lá atrás, o meu passado negou para poder estudar numa faculdade, entrar numa USP, igual a minha avó. Né? E eu não aceito isso hoje. Né? Eu não aceito. Infelizmente, minha avó já foi, mas foi triste. Ela tem que fazer os rituais dela no quarto, escondido, quando ela era criança. O pessoal não sabia que ela era indígena. Isso Infelizmente, isso persiste, né, Roseli? A gente percebe até aqui mesmo na PUC, né? Então, por mais avanço que se tenha do acesso dos indígenas nos espaços acadêmicos, né, de produção de conhecimento, desse conhecimento, infelizmente as violências, né, racistas... Dentro de casa, essa aqui mesmo, se eu falar pra ela assim, põe o cara sai lá, não, eu ponho aqui, mãe. Lá fora, ou numa dança de toré, põe. Mas o filho criado aqui, a escola de branco traz isso. A violência é muito violenta. É muito difícil, sabe? É muito difícil. Talvez se fosse fora de São Paulo, numa aldeia, ou no interior, é outra coisa, mas é muito difícil você não ter, sabe? Por isso, quando eu fico feliz que ela faz um torezinho em casa, elas vêm assim, ela peguei outro dia ela brincando, fazendo um torezinho, coisinha mais linda. Mas já põe o maracá lá e pronto. É a lembrança que ela vai levar da vida do sangue dela. É triste. É triste, gente. Entendeu? Esse é pagamento. Bora abrir para mais conversas. Alguém gostaria de fazer o quê? Maiara, bora lá. Maiara teve coragem de me botar na mesa para fazer a qualificação dela. Olha. Foi ótimo. Vamos, Maiara. Eu acho que eu tenho mais não é nenhuma pergunta, é mais um comentário assim. Tem a ver com o que vocês estavam falando agora mesmo. Hoje de tarde, o meu afilhado, eu sou do Rio, meu afilhado na casa dele. Aí eu não sei o que estava acontecendo, eu falei do Krenak. Tava pegando teu livro. Aí passou uma frase do Copenau, eu falei um pouquinho com ele, aí eu mudei um pouquinho e li a frase do Krenak. Eu falei, sabe o que é o Krenak? Ele não. Aí eu aí eu falei, já viu o vídeo dele na Constituinte? Não. Aí a gente botou o vídeo ali e ficou assistindo. E na verdade ele falou uma coisa que contrasta, ou na verdade vai ao encontro do que vocês estavam falando agora. A abordagem dele é conciliatória, como de uma outra geração. Por mais que ele estivesse provocando ali, né, com vários momentos na fala dele que estava provocando, ele fala uma coisa que é até o contrário do que você falou. Ele falou, vocês não podem pensar que povos indígenas, e aí já começa a falar uma coisa que acho que talvez não seja tão atual, né, que dormem em esteiras de palha, que moram em casas de... Sim, uma oca, né? Sejam inimigos do desenvolvimento desse país. E agora você está falando, ser indígena é intrinsecamente ser anticolonial, está posto obviamente, e você complementou, também é intrinsecamente ser anticapitalista. Você vê como está datada, né? Porque hoje, qual que é a fala do Krenak? Totalmente diferente, né? Todo debate que ele faz hoje é anticapitalista, né? Porque também, né, desse longo processo de observação, né? Era datado, né? Porque era exatamente isso. Porque veja, tem uma tática ali também, porque havia todo um controle em relação aos povos indígenas. O Estatuto do Índio, tinha uma série. Tanto é que na década de 70 ali, teve um movimento para mudar o Estatuto do Índio. E o que a ditadura queria era pior. Quem fala disso é a Lúcia Rangel. A Lúcia vai falar sobre isso, né? Como é que foi todo esse processo. E aí ela fala, né? Tivemos que segurar, porque os militares iam fazer pior. Né? Então, eu acho que a fala do Krenak foi uma fala... peraí, né? No seu tempo, foi datada, né? Vamos avançar aqui um pouco mais, tal, né? E avançou, né? Quase nada, né? Só garantir que a sociedade liberal reconhecesse os indígenas como cidadão. Só isso. Giva, quanto que é importante, né? Acho que a gente trazer essa discussão para o espaço acadêmico, né? Porque, de fato, assim, existe uma lacuna muito grande, né? Dentro da academia, né, para reconhecer de fato, né, outros saberes, enfim, as produções dos próprios indígenas hoje, né, que têm nos ajudado a suprir mesmo com essa necessidade, né, e o quanto que é difícil muitas vezes mudar isso, né, porque é isso, né, os clássicos que vão estar sempre à frente ali, né, então o quanto que é necessário mesmo, né, a gente mudar as nossas grades, né, enfim,
repensar aí a história a partir dos dominados, né? E o quanto que a academia é importante, necessária e urgente, né? Essa mudança, né? Não, então, eu penso que tem movimentos, né? Eu acho que tem um movimento de fora para dentro da academia, né? Eu vou falar de um movimento que a gente fez e que foi de fora para dentro e que, por exemplo, né, que é a discussão sobre o pardismo, que a Maiara, que você, quem mais? Tem mais umas 4 ou 5 pessoas que têm debates, né? Tem debates equivocados, né? Que tem sido feito, mas tem outras pessoas que têm feito. Tem uma menina do Rio de Janeiro que está fazendo esse debate mais qualificado, tem um menino de Salvador, tem, né, um debate, claro que nós estamos em disputa. Então tem um grupo aí que vai discutir parditude, criando uma ideia de um grupo étnico que é lindo, é belo, enfim, né? É um debate despolitizado, desvinculado da história, da crítica, de tudo. Mas, enfim, esse debate foi colocado de fora para dentro. Fomos nós que colocamos esse debate para dentro, né? E eu acho que tem muitos movimentos que a gente tem feito de fora para dentro, né? Não é de dentro para fora, né? Eu acho que tem muita gente também querendo fazer debate honesto para dentro da academia e que dialoga conosco. Por exemplo, o Caio, né? A gente tem dialogado muito, né? Nos caminhos, né? E foi por acidente que ele chegou na gente, né, Caio? O Caio estava achando que o debate, o seminário sobre pardismo que a gente organizou foi a Fiocruz, ou as universidades que organizaram, ele tomou um susto. Falou, não, pô, só esse bando de maluco aí que está organizando, que papo é esse, né? Então, mas tem um movimento de fora para dentro. Eu acho que esse movimento de fora para dentro precisa ser reconhecido, e precisa ser reconhecido para a academia mudar a sua postura. Mudar a sua postura. Eu acho que a academia está demorando demais para escutar, né, quem construiu olhares sobre esse mundo de forma diferente, gente. Né? Se a gente vai discutir o que é ciência, né? Por que a ciência não é feita fora da academia? Eu fico lembrando dos profetas da seca, né? Lá no Nordeste, ali, Ceará, Paraíba, Pernambuco, tem um grupo, né, de profetas que se juntam de tempos em tempos, né, anualmente, para dizer como é que vai ser o tempo aquele ano, né, e que eles utilizam várias metodologias para falar, dizer como é que vai ser o tempo, e eles são respeitadíssimos pelo movimento das formigas, olha, pelo movimento dos pássaros, das árvores. Então, um tempo atrás aí, se eu não me engano, esse Instituto de Pesquisa Meteorológica, né, que tem aqui em São José dos Campos, foi estudar os caras, porque os caras conseguiam fazer previsões mais precisas do que eles. Né? Isso não é ciência? Né? Quem consegue fazer elaboração sobre a dinâmica da sociedade e consegue ter um grau de acerto, não é ciência? Porque a gente é colocado no lugar do achismo. Né? Olha, você acha isso. Né? Parece que a gente não tem essa capacidade de observar, a partir das nossas vivências, né, de conseguir construir, né, uma visão que dê conta, né, de processos. Né? Tem uma situação que eu sempre falo. Eu estava lá no Mato Grosso do Sul, e eu lembro do meu avô. Né? Eu estava no Mato Grosso do Sul, e isso me despertou, essas outras questões, me despertaram ali. Eu estava no Mato Grosso do Sul, ali, na aldeia Taquara, com o Ládio ali, Veron, que era cacique lá, a gente conversando, tomando da tua região lá, não era o chimarrão, era o tererê. A gente tomando tererê ali e tal, aí vem uma nuvem, aí eu falei, Ládio, vai chover, cara. Ele falou, vai nada, Giba, tá vendo ali? Ela vai ali, vai dar a volta e vai embora. Aí eu esperando ali, tudo bem, né? Aí a nuvem foi embora, fez a volta e foi embora, como ele falou. Olha só que coisa. E aí eu fui lembrar do meu avô, que a gente, né, no terreiro ali, o céu fechava, eu dizia, vai chover, vô. Aí ele, não, vai passar. Em outros momentos, um solzão, ele, bora pegar as cadeiras e vamos entrar para dentro. Aí a gente entrava, aí chovia. Isso não é ciência? Então, né? E aí tem essa questão, né, da academia. Se olhar, eu sei que tem setores da academia que se abrem, né? Mas tem problemas, a gente tem problemas históricos no processo de redemocratização desse país. A gente colocou várias questões em xeque, né? Uma das questões que nós colocamos é que a gente não quer mais essa metalinguagem, a gente quer uma linguagem que o povo possa entender. A gente defendia isso. O
O direito tem que ser um direito para o povo entender, a medicina tem que ser a medicina para o povo entender. Né? A gente não quer mais metalinguagem, a gente quer movimento, gente. A gente vai ter movimento. Né? Como é que a gente vai botar o povo na universidade se a gente utiliza a metalinguagem? Né? Por que a gente não pode explicar o mundo e o povo vai entender de um outro jeito? Por que a gente não pode educar de um outro jeito? Isso ser ciência, isso ter qualidade, isso ter reconhecimento. Por que tem que ter um formato que as pessoas não compreendem? Nego precisa falar do contra-colonizar a língua, né? Pois é, porque isso é poder. E quem é que detém esse poder? Né? Isso é um fato também. Quem detém esse poder? Né? Então é isso. Esse é um problema. Né? Eu vejo, né, ando aí pelos buracos aí dos sertões, de alguns lugares do Nordeste, sempre andei também aqui nas periferias. Pô, você vai ouvindo as pessoas, você fala, pô, Paulo Freire já falava disso, pô. Né, do saber ingênuo. Não era isso que ele dizia? Ou saber popular, né? Ele falava disso. Mas que esse impedimento, essa barreira que é colocada, esse saber nunca é reconhecido. Nunca é reconhecido. O meu pai, né, ele queimava cana trabalhando. E aí, ele contou uma história, né, de um filho de fazendeiro que passou na casa dele para colocar fogo na cana, e ele foi ensinando, o cara era agrônomo e ele ensinando o doutor, né? E aí, passou um dia lá na casa dele, meu pai é igual eu, assim, então, horário é 5 horas, eu chego antes, mas 5 horas eu tô ali. E aí o meu pai, os caras demoraram, atrasaram, aí ele foi fazer uma outra coisa e disse, olha, eu volto aí e tal. E aí o pai e o filho foram, né, botar fogo na cana. Infelizmente, tragédia. Os dois morreram, só acharam as botas derretidas. Certo? E aí o meu pai falava uma coisa para mim, nesse dia que ele narrou essa história, ele falou assim, tem que saber ouvir o vento, pô. Para botar fogo na cana, tem que saber ouvir o vento. Né? Se você não sabe ouvir o vento, não tem como você botar fogo na cana. Né? Olha só que coisa. Você fala, puta, né? Como ouvir o vento, né? Isso é o quê? Isso é ciência. Isso é ciência. Isso, né? Porque o que ele fazia, gente? Ele botava fogo na cana, como é que é essa técnica que a gente usa, que é o... Como é que é o nome da técnica? Coivara. Então, porque ela só pega fogo em um determinado lugar. Mas para você botar fogo assim numa dimensão grande, você precisa saber como é que o vento vai se movimentar. Vou nessa hora, vou para cá, né? Claro que não era isso. Na verdade, era a observação que ele tinha apurada, né? Muito apurada. Isso não é ciência. Sabe? Entendeu? Inclusive você traz, né, no livro, da apropriação que o próprio capitalismo faz dessa ciência, que ao mesmo tempo que nega, se apropria, né, tanto da exploração dos recursos naturais, das plantas medicinais, da biopirataria, né, A Natura foi, nesse Brasil todo aí, chegava para as comunidades, chegava nos povos indígenas e dizia, olha, se você me trouxer uma planta e dizer o que ela significa, para que ela serve, a gente dá R$200. Brasil todo. R$200, a gente dá R$200. Assim, eu estou falando da Natura. Né? Tem biopirataria mais pesada ainda, né? Não sei, 20 mil patentes, né? Mais de 20 mil patentes que tem de produtos brasileiros. Na Inglaterra, no Japão e nos Estados Unidos. Só 2 mil o Brasil conseguiu recuperar. Até onde eu vi. Porque a gente vai ficando casca grossa. Eu não quero mais ouvir, eu não quero ler. Perfume Factor 5 foi Toda a produção da Natura. A ciência dele é totalmente amazônica. Acho que a minha irmã nunca soube disso. A maioria dos produtos. Então, essas coisas, né, vão acontecendo, né? Você vai cometendo esse epistemicídio, assim, recorrente e tal, né? E aí é isso, né? O debate, ele não está colocado, entende? Uhum. Né? Porque a gente vai colocando, eu penso que a gente coloca muito debate tangencial, entendeu? Uhum. A gente não coloca, né, por que isso ocorre. Uhum. Né? A minha inquietação é essa, por que isso ocorre? Se a gente não entender por que isso ocorre, a gente vai fazer sempre o debate, tangenciando o debate. A gente vai falar de um monte de coisa e não vai falar do que é o central. Entendeu? Essa é a questão. Ô Giba, fala aí, assim, porque é igual aquele caso da ministra, né? Que teve
fui ofendida lá no Congresso para aquele Sim. idiota lá. E aí, como eu morei lá na floresta, eu conheço aquele pedaço ali no Rondônia, no Amazonas, e aí eu quis levantar como é que estava a BR-319, né? Porque o que eu sei, aquela fala daquele idiota falando assim, a gente quer passear de carro. Na verdade, que nós só passeia de avião. Aí eu fiquei pensando, quem passeia de carro é madeira? Depois que sai a madeira, entra o boi. E a estrada não passa boi nem madeira. Aí, ali, depois de Rondônia, tem umas madeireiras. Que elas estão subsaturadas. Desde a época que eu morava lá, 25 anos atrás, quase 30 anos atrás. Então, eles querem avançar com aquilo. Então, e o que eu percebi é o que você percebe, não tem debate sobre o porquê que esse papo de passear na 319 é conversa. É as madeireiras que estão ali saindo de Rondônia. Né? Então, é tudo aquela. É tudo uma coisa para ser conversada, para ser conversado. É uma coisa política para ser conversado. Claro que ali é transportar coisa só até São Paulo, mas tem lá as balsas, né? Que eles xingam até hoje, que falam que quebraram um pedaço lá da estrada para usar a balsa, mas para mim foi a melhor coisa que fizeram, tá? Mas a natureza agradece. Mas tem um porquê. Então não se debate, né, o porquê. E eu estava fazendo uma pesquisa no Google, eu fui pesquisar, falei, realmente está bem ruim aquela estrada para eles, está bem ruim. Não avança gado, porque fica no atoleiro. Sim. Porque a viagem que se faz em 4 dias, se faz em 8, 10. Então é muito difícil para as madeireiras. Tá? Então, assim, se aquilo ali tivesse uma estrada, tivesse buracado, não tivesse asfalto, olha a regressão, como é que não estaria esse país. Olha a regressão que já tivemos. Estaria no Mato Grosso do Sul. Só aquele descampadão assim. Eu vou falar uma coisa para você. Você sabe como é que estava recentemente abrindo bomba? Eu fui ali na Amazônia, acho que 2008, 2009. Como é que as estradas ali que liga Brasil e Venezuela, como é que estava sendo aberta? A bomba, como na ditadura militar. Olha. Mas enfim, eu vou falar uma outra coisa, né? Que eu acho que é importante, né? Que é essa coisa do pensamento, das tecnologias, né? Que os povos indígenas desenvolveram. E falar da Amazônia, né? A Amazônia a gente sabe hoje que é uma floresta superficial, né? A gente sabe que ali tinha cidades e cidades. Então, essa foi uma floresta plantada. Eu acho que a gente tinha que perguntar por que ela é uma floresta plantada, né? Eu penso que a gente tinha que pensar muito, né, no que está acontecendo hoje, que é essa urgência, emergência, como a gente quiser nominar, conceituar, enfim, né? Eu fico pensando o que aconteceu ali, porque ali não tinha pouca tecnologia, ali tinha muita tecnologia, né? Agora tem mapeado 2.000 sítios com terra preta, né? Que é uma terra de muita qualidade, fértil e tal, né? Pensar o que aconteceu ali, né? Com a Amazônia. Eu acho que tem uma outra coisa ali, né? Que esses processos de aquecimento, eles fazem parte, né, de um processo histórico. É nisso que, inclusive, uma parte dessa ciência degenerada fala, né? Não tem problema, porque já teve períodos históricos de aquecimento, certo? Então, pois é. Só que a gente não estava vivendo, né? Pós-era industrial, né? Isso é um detalhe muito importante, né? Porque poderia ter, né? A ação humana, poderia ter outras ações, mas a possibilidade, a capacidade de regeneração das florestas, elas tinham mais condições. E hoje não tem condições, certo? Essa é porque o capital tem atuado para o desmatamento. Essa é a grande questão, entende? Então, veja, tem essa experiência lá que ela não é pensada profundamente, entendeu? Ela não é pensada profundamente, né? E a gente tem outros elementos lá, esse elemento aí, né, de quantos indígenas tinham ali naquela região da Amazônia. Hoje, os números, né, que também tem uma pesquisa antiga de um professor aqui da USP lá, dá conta de 20 milhões de indígenas. Isso muda tudo, né? Porque todos aqueles dados que a gente viu sobre indígena e tal, todos errados, né? Na Guerra do Brasil, o Krenak já fala de 40 milhões, né? Contando, né, os indígenas na Amazônia brasileira, e no geral ele fala de 40 milhões de indígenas, né? Mas o que eu queria dizer era das tecnologias. E você vê, Giva, que quem colocou a fronteira no Amazonas foi o branco, mas a Amazonas ela não tem fronteira. A cidade, vamos supor, lá da Machu Picchu, a outra ali no Peru, ela falam que teve uma cidade no Amazonas. Eu fico pensando, né? Talvez naquela época
fosse uma cidade que eles tinham essa necessidade de plantar, para não deixar desflorestamento, não deixar a terra desvirginar, o hábito do indígena a se locomover e replantar ali para não degradar. Como não tinha vindo o homem branco ainda, talvez eles conseguissem fazer uma Amazonas. E hoje está muito mais difícil fazer uma Amazonas com um homem branco tentando degradar o tempo inteiro. O pensamento ocidental diz, né? Uma das bases é a Bíblia, né? Que diz que, né, o homem domina a natureza, né? Então, e aí coloca essa relação, e é uma relação de destruição, né? Mas ele se arrependeu também, né? Ele se arrependeu também de fazer o homem. Quem se arrependeu? Diz que na Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Se arrependeu. Se arrependeu, tá aí, ó. Os evangélicos todos aí. Para mim, só os verdadeiros que eu fui outro ali. Se arrependeu nada. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Eu queria só pensar um pouco sobre essa questão da educação, né, do nosso acesso à universidade, assim, que é o que a gente estava discutindo um pouquinho antes, no sentido de pensar nessa estrutura de universidade, né, porque assim, esse espaço ele é feito também para a hierarquização de saberes, e é um espaço que é utilizado em favor dessa ciência e desse desenvolvimento, né, e aí pensar como que nós, acessando esse espaço, quais são os movimentos que ainda é necessário que a gente faça, né? Pensando muito no que o Giba trouxe de construir as coisas de fora para dentro, mas aí quando a gente chega aqui, por exemplo, como o Giba trouxe, estava na minha banca de qualificação, mas não pode ser de forma oficial porque não tinha ali a titularidade exigida pela academia para que esse saber fosse validado, né? Então, quais movimentos a gente ainda pode construir aqui dentro internamente, estando dentro desse espaço, para que de fato outros saberes estejam aqui e possam ter essa validação, né? É mais uma inquietação também, uma dúvida, né? Porque aí a gente acessa aqui, aí falta referências para construir um trabalho, por exemplo. E aí meu trabalho não vai ser validado porque não existem referências, né, que sejam respaldadas pela academia para justificar aí o que eu estou defendendo, né? Então, acho que é uma questão também como que a gente constrói outros espaços de saberes, né? Como que a gente consegue fazer esse diálogo e se vale a pena também, né, estar aqui dentro desse espaço lutando para que isso seja reconhecido numa estrutura que é feita para a hierarquização, né? É só essas milhares de questões, assim. Eu acho que a gente, né, eu trabalho aqui na universidade, eu acho que você coloca questões muito importantes, né, que me tocam muito. A gente tem que pensar na desumanização, mas eu fico pensando como é difícil fazer o que você faz, né, e que você tenta juntar tudo que você vive e se pergunta. Como é que a gente faz isso hoje, numa juventude que fica o tempo inteiro quase no celular, a inteligência artificial, como é que nós vamos enfrentar isso? E ao mesmo tempo tudo isso que desumaniza a gente, sabe? Quando você conta a sua história, você está contando a sua história, está contando a história do Brasil, a história do mundo, a história que você vai juntando e você vai se perguntando, né? Não é uma coisa muito fácil. Que dor, quanta coisa que você viveu para construir esse saber que você traz hoje, que é muito inteiro, né? Você comunica. Mas por onde que a gente começa, não é? A criar esse aluno, né, que tem e o professor também, que tem essa curiosidade. Eu acho que essa curiosidade, né, que é milenar, que é a primeira que a gente aprende observando. Eu me lembrei do filme muito antigo que você deve ter assistido, de Kurosawa. Eu acho que muito a minha geração. Qual? De Kurosawa. Ah, Kurosawa. É um homem. De Souza. Não, é que eu TV, eu falo de Souza. Usá-la. Eu vi no Cine Bexiga à noite. Eu não sei. Que era barato. Eu não sei se você está certo ou eu, mas enfim. Não, eu não. Era um homem que vivia na floresta, sim, né? E uma hora, é um filme maravilhoso, assim, que mexeu muito comigo e com as pessoas com as quais eu vivia. Ele dizia assim, não é? Ele vivia na floresta e de repente ele toma contato com a cidade. E ele sentia um absurdo. Como é que se vende a água? Como é que a água vale? Como é que você pode comprar alguma coisa? E ele olhava para aquela realidade e ele falava assim, aqui passou uma onça, não lembro o bicho, mas aqui não sei, o tigre, não sei. Ele olhava e ele tinha sinais
muito fortes, porque ele foi aguçado a desenvolver isso. Quer dizer, o que nós precisamos desenvolver nos professores e nos alunos? Por exemplo, para que o aluno junte tudo, sabe? Para que você se pergunte, você vê uma notícia e você não simplesmente distribui coisas que você não pensou. Por exemplo, a reflexão que você faz é muito profunda, né? Você foi contando a sua história e a sua história foi se cruzando com os movimentos, com a vida, e você se perguntando quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou. Você tem o direito de ir, eu também tenho o direito. Como é que a gente constrói esse mundo tão devastado que nós estamos vivendo? Essa guerra, agora que mais uma, não é? Que, nossa, um que se sente rei do mundo. Enfim, como é que a gente se situa nesse mundo, sabe? Eu acho que você coloca as questões muito importantes, né? Que eu apoio, eu acho que é isso mesmo que a gente precisa fazer, né? Paulo Freire acho que abriu um caminho da gente pensar muita coisa, mas como que a gente mobiliza esse aluno, né? Que só quer poder, que só quer... E hoje, a mentalidade liberal, hoje, por exemplo, nós estamos numa reunião hoje e dizia assim, uma professora, estava conversando com os meus alunos e eles não querem mais empregados, eles querem ser empreendedores, ou ser meio, achando que isso não tem mais. Quer dizer, o nível da desumanização é tamanho que eu não sei como é que nós vamos enfrentar tudo isso. Esse caminho que você propõe é um trabalho de formiga num mundo que está sendo devastado, entendeu? Agora, a luta anticapitalista é a minha, é uma luta comunista, é uma luta... O Douglas era um comunista, né? Ele não era só um socialista, né? Sim. Eu convivi com ele na administração da Luiza Erundina, ele trabalhou no transporte com a Teresa Lajoa, eu convivi muito com ele, fizemos campanha política junto. Pensamento Então, profundíssimo. Então, você se meteu na vida, mas hoje o aluno não quer sair, você propõe de sair, por exemplo, a professora fez uma visita num lugar, aí a professora foi lá para conhecer, para contatar as pessoas, aí ela foi outra vez, outra vez professora, sabe? Você tem que ter essa abertura para conhecer, né? Quando você, é uma postura de vida, você conversar com o pipoqueiro, com todo mundo, não é? Não sei se você entende o que eu quero dizer. Como é que a gente, acho que começa por aí, né? Acho que começa por aí. Acho que a gente desconstrói muita coisa, não dá para jogar tudo no lixo, né? Que a gente faz parte de uma história que recomeçou com a gente, mas a gente quer deixar a nossa marca, dar a nossa contribuição no mundo mais humano, porque a gente também quer se humanizar. Eu quero um mundo melhor para minha filha, que também sofre tantas coisas, e todo mundo que está aqui, né? Então eu acho que nós temos que fazer muito debate, né? Mas, chamou nós divulgamos para a faculdade inteira. Não é que é importante esse debate, por isso que eu vim, né? Mas, e aí? Eu sei que a vida, cada vez a gente trabalha mais e tem menos tempo, mas a gente tem que ter tempo de se alegrar, tem que ter tempo de conversar, de trocar ideias, né? Você, a coisa que você ensina muito é como fazer pergunta o tempo inteiro, é juntar e fazer pergunta, devolver, você ser você mesmo. E é esse processo que a gente se torna humano, né? Não é à toa que isso te toca tanto e me toca também, que é a desumanização, que para o Marx é alienação, né? Você vira objeto e não sujeito. E tudo que os indígenas falam, né? O que eu tenho aprendido, é você ser sujeito, né? É sujeito da água que você bebe, né? Tanta coisa para mexer. E agora tem isso que desmonta tudo, que é essa inteligência artificial. Como que nós vamos mexer com tudo isso, sabe? Então eu sou tocada, eu gosto muito do que você fala, eu acho que eu aprendi muita coisa aqui hoje também. Algumas coisas eu já tinha ouvido, outras não, mas eu acho que é um desafio nosso. Não sei como é que você fez. Eu acho que a questão que a Mayara coloca se casa com a tua. Eu vou falar uma coisa, porque assim, quando eu fico olhando, né? E vou olhando, eu acho que eu vou falar, e vou falar o que eu observo. Eu acho que o que nos salva, a gente está fazendo uma disputa de projeto de sociedade, projeto de mundo, né? Certo? Então, se a gente está fazendo a disputa do projeto de mundo, né, o que nos traz alguma sanidade e convicção é a militância. Certo? É isso que... Não pode ser mais militância só virtual. Não, mas eu queria a gente chegar até aí, né? E eu penso que nós fomos desarmados, certo? Principalmente a partir da década de 90. A gente vinha no ascenso. E aí na década de 90 nós fomos sendo desarmados, né? Quando acaba, por exemplo, com os núcleos de base, percebe? Esse processo da década de 80 foi o processo mais importante para a minha vida, certo? Foi mais importante, porque foi o momento que algumas convicções foram sendo formadas, né? Fui formado por gente que foi preso na ditadura,
entende? Que traz todo um histórico de vida e que isso me implicou, né? Peguei o fim da ditadura na militância, mas eu não, essas pessoas me traziam uma referência, uma convicção muito forte, né, desse lugar, trazia valores, né? E isso foi para mim muito importante. Percebe? Claro que outros elementos foram importantes na minha vida, mas isso foi muito importante para me formar como militante. Eu comecei a falar do livro falando desse lugar, do lugar do militante, né? Porque não adianta eu fazer uma discussão que ela não consigo explicar, porque foi esse processo que, né, eu falei. E aí, na década de 90, nós fomos desarmados, né? Porque o partido hegemônico chegou à decisão que iria chegar ao poder, e chegar ao poder de qualquer jeito. Então, é chegar ao poder, não ter o poder, né? Que é diferente, né? Então, e nós fomos sendo desarmados. E tem uma discussão que o Lincoln Seco faz, que é muito interessante, né? Que ele fala que quando o PT acabou com os núcleos de base, a esquerda do PT, né, poderia ter continuado os núcleos de base. E aí a conclusão que ele chega estudando, vendo, e fala o seguinte, que os dois lados diziam que o povo atrapalhava. Tem um problema, certo? Então a esquerda errou. Certo? A esquerda errou. A gente vê os meninos, né? Eu tenho 40 anos de militância, eu vejo a impaciência dos meninos aí, que estão começando a militância, em dialogar com o povo. Eu começo moleque, e aí com os 16 anos eu estava no movimento Moradia, a gente era formado, né? A gente tinha uma vitória quando a gente conseguia entrar na casa da pessoa, tomar café com ela, conversar sobre a vida. Por quê? Porque a gente estava se vinculando, né? A gente construía relações para que a gente pudesse ser ouvido, certo? Aí, isso não era de um dia para o outro. Meses, anos depois eu comecei a trabalhar criança e adolescente, porque a gente, como não tinha creche nas escolas, algumas pessoas conhecem. A Lúcia conhece, que foi para lá, ali naquela favela do Canão, do lado do Parque Santo Antônio ali, do Sacolão, que a gente, né? Eu comecei a fazer trabalho na favela ali. Aí não tinha, era uma coisa terrível. Aí que eu fui fazer. Durante meses a gente ficava brincando com os meninos, né, para os pais trabalhar, para a mãe poder fazer alguma coisa, e para aí a gente ter uma relação de confiança com os pais para poder entrar nas casas, para fazer um trabalho. Porque a gente tinha pensado um monte de coisa, e essa foi a coisa que mais deu certo. Então a gente precisa ter, né, uma característica militante, que é a paciência, né? Se a gente não tem paciência, tem um problema. Se a gente não está próximo, a gente não vai fazer a militância telegráfica, certo? A gente saiu e quem que entrou? As igrejas evangélicas. E aí, o que essas igrejas evangélicas fizeram? Construíram a relação. E aí a gente precisa, né, ir estudando as características do povo. 40%, que eu acho que talvez seja mais, da população é analfabeta funcional. Aí entrou o WhatsApp, a gente não tinha relação com o povo. Então, eles começam a comunicar oralmente.